Graça e paz. Quero nesta manhã, uma manhã de domingo, domingo de Páscoa, retomar aqui os vídeos do meu canal Graça e Paz. Não poderia ter um momento melhor e mais oportuno, como um domingo de Páscoa, em que certamente é sobre esse tema que iremos discorrer aqui brevemente. Para isso, farei uma leitura aqui do Evangelho de João, capítulo 20. Ao amanhecer o primeiro dia da semana, estando ainda meio escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Então saiu correndo em busca de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: Eles tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Imediatamente Pedro saiu em direção ao sepulcro, acompanhado pelo outro discípulo. Ambos corriam juntos, entretanto, outro discípulo correu mais do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, viu as faixas de linho, mas não entrou. Em seguida, chegou Simão Pedro, que vinha logo atrás dele. Pedro entrou no sepulcro e também viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera em volta da cabeça de Jesus, e que não estava com as faixas de linho, mas dobrado à parte. Então outro discípulo, que chegou primeiro ao sepulcro, também entrou. Este viu e creu. Contudo, eles ainda não haviam entendido que, de acordo com a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. E assim foram os discípulos outra vez para suas casas. Eu peguei essa passagem aqui. É engraçado que essa passagem, né, lógico, pela sua importância, está falando da ressurreição do Senhor Jesus. Ela é descrita em todos os evangelhos. Contudo, eu peguei aqui o Evangelho de João porque eu quero dar ênfase a esta parte final, né, o versículo 9, que fala: Contudo, eles ainda não haviam entendido que, de acordo com a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Eles, quem? Os discípulos. Estamos ali falando, inclusive, dos dois maiores exponentes, né, entre os discípulos, Pedro e João. E a Bíblia nos relata que, mesmo com este episódio da ressurreição do Senhor Jesus, num primeiro momento, os discípulos não se ativeram ao fato de que Jesus havia ressuscitado. Não se ativeram ao fato de que era necessário que ele ressuscitasse dos mortos. E ele ressuscitou por conta do sobreexcelente poder de Deus que o tirou dos mortos, que o trouxe à vida. Os discípulos não se ativeram num primeiro instante. Lógico que, acompanhando depois a leitura do texto, vamos ver que Jesus se apresentou para eles, eles foram convencidos, enfim, né? Sabemos que após a sua ressurreição, Jesus ainda por um período de 40 dias esteve sobre a face desta terra ministrando antes de ascender aos céus. Porém, os discípulos, num primeiro momento, não atentaram e, desta forma, voltaram para suas casas. Eu quero falar um pouquinho disto, de quantas pessoas na face desta terra não atentaram à necessidade de Jesus ressuscitar. Hoje é um domingo de Páscoa. Hoje nós cristãos comemoramos a Páscoa, que quer dizer justamente isso, a ressurreição do Senhor Jesus. E a sua ressurreição é o cerne, né? A sua morte e a sua ressurreição. Lógico, para que houvesse a ressurreição foi necessário a morte. Contudo, a morte por si só, ainda assim, não completaria a obra do Senhor. Era necessário a ressurreição. O cordeiro que foi entregue pelo perdão dos nossos pecados foi ao terceiro dia ressuscitado pelo sobreexcelente poder de Deus, nos trazendo assim, nos dando assim a libertação. Se crêssemos apenas na morte do Senhor Jesus, ainda assim essa obra salvífica seria insuficiente. Contudo, aquele que morreu também foi ressuscitado pelo sobreexcelente poder de Deus. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. A obra completa está aí, na sua morte, na sua ressurreição. E exatamente nisso constitui-se a Páscoa cristã. Na perspectiva cristã, na abordagem cristã, que é essa que muito nos interessa, porque esta traz o sentido da verdadeira libertação, que é a libertação espiritual. A Páscoa cristã, ela se materializa, ela se concretiza na morte
e na ressurreição do Senhor Jesus. Na sua ressurreição fomos libertos. Na sua ressurreição fomos tirados do cativeiro, fomos tirados do Egito. Com a mão forte do Senhor, com o sobreexcelente poder de Deus, fomos tirados da escravidão. A Bíblia fala que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Contudo, quantos ainda hoje não reconhecem, não entendem, não compreendem que era necessário que Jesus Cristo ressuscitasse dos mortos? Assim como os discípulos no primeiro momento não entenderam, quantos ainda hoje não entendem que era necessário que Jesus Cristo ressuscitasse dos mortos? E qual o significado da sua ressurreição dos mortos? Foi na sua ressurreição que houve a nossa justificação. Hoje podemos ter acesso ao Santo dos Santos. Hoje podemos estar novamente conciliados, reconciliados com Deus na pessoa de Jesus, por conta da sua entrega pelo perdão dos nossos pecados e na sua ressurreição, em que Ele nos justifica. Este é o verdadeiro sentido da Páscoa, é a nossa libertação do pecado, é a nossa libertação do domínio das trevas. E esta libertação, ela está aberta a todos, disponível a todos. Jesus Cristo veio para os que eram seus, para os judeus, mas os seus não o receberam. Contudo, a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. A salvação é para todas, é para todos. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. E a salvação só se dá quando reconhecemos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Quando reconhecemos que Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos ter vida. Ele pagou o preço, Ele pagou um alto preço, entregando a si mesmo, vertendo a sua cruz na cruz do Calvário, vertendo o seu próprio sangue na cruz do Calvário. Ele pagou o preço. O preço que foi pago lá na cruz foi o sangue divino derramado até a última gota. Este foi o preço. Fostes comprado por bom preço, sangue divino derramado na cruz do Calvário. E aquele cordeiro foi ressurreto, foi ressuscitado ao terceiro dia. E ascendeu aos céus. E entrou no Santo dos Santos. E lá, até hoje, media por nós. Ele está à direita de Deus, mediando. Ele está à direita de Deus, intercedendo por nós. Este é o sentido da Páscoa cristã. Este é o sentido da Páscoa que nos trouxe a libertação espiritual, que nos tirou do cativeiro espiritual, que é o verdadeiro cativeiro, o cativeiro do pecado. E essa Páscoa é acessível a você que me escuta hoje e que ainda não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E a você que é cristão e que é exemplo dos discípulos que caminharam com Jesus Cristo por mais de 3 anos e num primeiro momento não entenderam, entendam o verdadeiro sentido da Páscoa. O poder de Deus que há nessa Páscoa, pois Ele ressuscitou Jesus Cristo com seu sobreexcelente poder. E hoje nós estamos diante do Senhor. Hoje nós acessamos o Santo dos Santos. Hoje nós podemos ter plena comunhão com Deus por conta da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Jesus Cristo é a nossa libertação. Jesus Cristo é a garantia do nosso acesso imediato, direto a Deus, direto ao Santo dos Santos. Pois Jesus Cristo é o caminho. Então somente Ele é o caminho. O caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Jesus, a verdadeira Páscoa. Jesus, a verdadeira libertação. Jesus, a única e exclusiva fonte de acesso ao Pai, fonte de vida. O caminho que nos conduz à vida eterna. Jesus é a nossa Páscoa. Amém? Peço a todos que não deixem de dar o seu like, que ative o sininho para que todas as vezes que eu venha postar um vídeo você seja notificado. Compartilhe esse vídeo, compartilhe esse vídeo. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe. E a você, que me ouve nesta manhã, uma ótima Páscoa. E creia que Jesus é a nossa Páscoa. E se você ainda não recebeu como seu Senhor e Salvador, não perca tempo. O dia é agora. Amém? Graça e paz.